O governo federal formalizou nesta quarta-feira o chamado Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. É um conjunto de medidas que procura reduzir a quantidade de normas que regulamentam as relações de trabalho. O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcomo, afirmou que a grande quantidade de regras prejudicava os empresários. Mais de 1.000 atos normativos entre decretos, portarias e instruções normativas e por aí vai. Se computarmos as notas técnicas, manuais e outros tantos documentos que existiam no antigo Ministério do Trabalho, nós estamos falando de mais de 2.000 atos. 2.000 atos que simplesmente aterrorizavam a vida do empresariado no Brasil. Dalcomo detalhou as normas que serão simplificadas. Apenas para dar alguns exemplos, vocês acham que faz algum sentido haver 39 portarias diferentes sobre equipamentos de proteção individual, 30 portarias sobre aprendizagem, 12 portarias sobre registro eletrônico de ponto, 37 sobre registros sindicais e 97 sobre colegiados trabalhistas? Ao invés de 1.000 normas, temos agora um legado de apenas 15 atos, que abarcarão toda a legislação trabalhista. A previsão do Ministério do Trabalho é que esses 15 atos sejam revistos a cada 2 anos. A assinatura das novas regras trabalhistas ocorreu no Palácio do Planalto. Ao encerrar a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro lembrou que desde 2019, com a Lei de Liberdade Econômica, o governo se esforça para reduzir os obstáculos para as empresas. A gente tem que se preparar para o imprevisto ou para o pior. Assim dizem os médicos, né? A melhor prevenção é ter um corpo são. Eu lembro, há aproximadamente 10 anos, como eu sou mergulhador profissional, e por coincidência já participei de vários salvamentos, parece onde eu estou, alguém quer morrer afogado, né? Inclusive, a mãe do Eduardo, tirei d'água, né? Tirei d'água, minha sogra, olha só, que é o destino. Então, há 10 anos, tive uma ideia e produzir um equipamento de salvamento, à base de neoprene. E comecei a trabalhar nesse sentido. Onix, eu encontrei tanta burocracia, tantos problemas, e depois um imposto altíssimo pela, não vamos assim dizer, importância daquele tipo de equipamento que eu acabei desistindo. Então, para produzir no Brasil, era muito difícil, está menos difícil agora. Mas a gente vai melhorando essas questões. E quando eu cheguei na presidência, obviamente, já tinha um contato com algumas pessoas, né, que vieram compor a presidência, nós partimos, por exemplo, para aquela MP da liberdade econômica, que depois transformou-se em lei. Então, muita coisa foi feita em 2019, como essa lei da liberdade econômica, que mexia com os alvarás, que facilitava a questão dos alvarás, que era tão complicado no passado. Entre, por exemplo, a reformulação das NRs, as normas regulamentadoras, que foi feita com o Rogério Marinho, que hoje é nosso ministro, né? Então, eu acredito que, dessa forma, em tantas coisas feitas em 2019, permitiu que o imprevisto, que ninguém esperava que pudesse acontecer, a questão da pandemia, na questão econômica, apesar do fique em casa, a economia a gente vê depois, nós terminamos 2020 com mais empregados do que quando terminamos 2019. Obviamente, o desemprego, né? Ou melhor, a perda de renda por parte de muita gente foi na questão da informalidade. Então, isso nos ajudou a ser um dos países que menos sofreu com a economia em 2020. E 2021, a gente colhe os reflexos também em 2019 e também do trabalho feito em 2020. Tanto é que o governo não cria emprego. Eu só crio emprego quando abro um concurso público. Ou, com apoio do parlamento, né, criamos cargo em comissão. O emprego é criado pela iniciativa privada. Mas o empreendedor, ele tem que ter estímulo para isso. Ele tem que ter uma certa certeza que ele vai ser vitorioso naquilo que ele está se propondo a fazer. Então, grande parte desse trabalho, e vai continuar, como esse agora aqui, a ajudar a criação de empregos, que nós tanto desejamos. Vocês podem ver, como é que pode, por exemplo, aqui uma pequena crítica, né, a um órgão nosso, não vou falar qual que é, mas como é que pode? A gente criou, terminamos 2019
com saldo positivo. Terminou 2020 da pandemia, positivo. 21, já estamos com 2,5 milhões de empregos criados. De onde vem isso aí? Vem da desburocratização, da desregulamentação, do trabalho feito por essas 3 senhoras, juntamente com o Bruno, que te estimula a cada vez mais empreender. E a gente vê muitas vezes o povo, né, reclamando que ganha muito pouco. E a verdade da economia brasileira, o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. E esse muito para quem paga vem também em função da burocracia. Então, esse trabalho desenvolvido pelo Ministério do Onix, juntamente com seus assessores, é muito bem-vindo, dá continuidade daquilo que começamos a fazer em 2019, apontando, né, para um Brasil melhor, para o futuro, coisa que todos nós queremos. Entre as mudanças previstas estão a reunião de normas que tratem de um mesmo assunto e a adequação delas aos recursos tecnológicos atuais. Também ficam proibidas as ações de fiscalização baseadas somente em notas técnicas, guias e manuais do Ministério do Trabalho e Previdência. O ministro Onyx Lorenzoni assinou uma portaria que regulamenta a legislação trabalhista, a inspeção do trabalho, as políticas públicas do setor e as relações de trabalho. E, junto com Jair Bolsonaro, também assinou o decreto que altera a legislação trabalhista e consolida o Marco Regulatório Trabalhista Infralegal. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.